Graça e paz, meus amigos aqui do YouTube. Mais uma vez estamos aqui de volta para estudar junto a Palavra de Deus. No vídeo de hoje estaremos aqui estudando as lições bíblicas da CPAD. E o tema desse primeiro trimestre de 2021 é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. A lição de hoje é a lição de número 6. O tema é santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Texto áureo está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todo é ter um bom comportamento, é ter uma vida de santidade. E a santificação, a palavra santificação, quer dizer pagamento, o pagamento que Cristo fez lá no Calvário, derramando seu sangue, depositando sangue no propiciatório celestial. Verdade prática. Santificação é a especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha um crescimento espiritual do crente. Essa é a verdade prática. A leitura bíblica em classe se encontra lá em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, e versículo 13 ao versículo 23. O ponto central da lição de hoje é preciso ter uma vida santa e estar comprometido com a ética do Espírito. Na introdução, está escrito assim, ó: vamos estudar então o que é ser santo e a necessidade de ter uma vida santa. Essa é a lição de hoje. Primeiro tópico, a santificação no Antigo Testamento. Primeiro ponto aqui do primeiro tópico, a santificação. A ideia predominante da santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação tanto de pessoas como de lugares e coisas para o serviço sagrado. Santificação, santificar é depositar. No Antigo Testamento, as pessoas que é santificada ou coisas que ia ser santificada, havia um depósito, um pagamento, uma oferta. Segundo ponto do primeiro tópico, a consagração. O termo consagrar significa investidura de função sagrada. Em outras palavras, se dedicar ao serviço de Deus. Isto pode ser pessoa, coisas ou possessão. Consagração. O que é consagração? Consagrar é entrega, tudo é entrega 100%. Então, consagrar é uma entrega total. Assim como Ana fez com o seu filho. Ela entregou ele ao templo. Uma entrega total. Consagrar é entregar tudo. Dando continuidade, terceiro ponto do primeiro tópico, a purificação. Então, a purificação só acontece através do ato de Cristo lá na cruz do Calvário. Fomos purificados. Então, através do sangue, nós fomos purificados. Purificação é um ato de purificar algo que foi entregue, algo que nos purificou. Então, somente pelo sangue de Cristo fomos purificados. Segundo tópico, a santificação no Novo Testamento. Primeiro ponto aqui do segundo tópico, uma obra da divindade. A fé cristã confessa a existência de um único Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade. De modo que a obra da santificação é um atributo divino
e realizada pela unidade da divindade. As três pessoas são as três pessoas atuantes na obra da redenção, que se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, né? Temos a presciência de Deus, a santificação do Espírito e o sangue de Jesus. Vamos ler aqui esse versículo maravilhoso. 1 Pedro, a carta de Pedro, primeiro capítulo, versículo 2. Eleitos conforme a presciência de Deus, Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Temos a santificação do temor de Deus, temos a santificação do Espírito e a santificação de Cristo, de Jesus. Segundo ponto do segundo tópico, a natureza da santificação. A santificação pode ocorrer de maneira instantânea, isso quando o pecador recebe a salvação em Jesus, pela fé. Ela é chamada teologicamente de santificação posicional, referente à mudança de posição de pecador para santificado. Isso é uma obra do Espírito que passa a habitar no interior do crente. Então, três coisas importantes na santificação, através do pagamento. A santificação é pagamento, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus fez lá na cruz, depositando seu sangue no propiciatório celestial. Então, através do pagamento, através da santificação, quando aceitamos a salvação, quando o pecador aceita a salvação de Cristo, aceita o pagamento, instantaneamente somos salvos, né? E também mudamos de posição de pecador para santificados e automaticamente o Espírito Santo vem habitar em nós. Amém? Então, instantâneo, mudança de posição e a habitação do Espírito de Jesus dentro de nós. Terceiro ponto do segundo tópico, uma necessidade. A nova vida em Cristo é o novo nascimento. Então, uma nova vida em Cristo é um novo nascimento, é nascer de novo, ser gerado novamente. Ao nascer, a criança continua seu crescimento físico e mental, e isso se aplica também na vida espiritual. Então, quando adentramos no tabernáculo pela porta, encontramos o altar de sacrifício. Então, aceitamos Cristo no altar de sacrifício, somos batizados na bacia e participamos na mesa do Senhor, na mesa de pães. Fomos cheios do Espírito no candeeiro e também tornamos adorador no altar de incenso e nos tornamos ministro na arca celestial, na arca da aliança. Então é progressivo o nosso crescimento, temos que avançar. Não adianta ter o pagamento, ter a santificação, que é o pagamento que Cristo fez, e não ter um bom comportamento, que é a santidade, sem a qual não veremos a Deus. Então não adianta ter um bom comportamento, santidade, e não ter o pagamento. Então temos que ter os dois, o pagamento, Cristo, aceitar Cristo e ter um bom comportamento nessa vida, para que nós possamos ver o Senhor. Terceiro tópico, a santificação aplicada ao crente, né? Então, quando ela é aplicada à comunidade de Jesus, no primeiro ponto do terceiro tópico, aqui no finalzinho do nosso vídeo. O ensino pedrino, o ensino de Pedro, né, mostra que o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo. Aqueles irmãos que vieram do paganismo são agora norteados pelo Espírito Santo, que vive nele, e por isso renunciaram à prática do gentil. Então, a importância do ensino, quando é ensinado uma pessoa, ela veio do paganismo e agora é norteada pelo Espírito através da palavra, e agora o Espírito Santo vive nele, por isso eles renunciam à prática do pecado, renunciam à prática dos gentios. Então, a importância do ensino aqui na comunidade de Jesus. Uma vida santificada, segundo ponto aí
do terceiro tópico. Podemos afirmar que a santificação é a semelhança do caráter de Cristo, é um efeito real da salvação através da qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter do crente. Então, tá aí, quando uma vida de santidade, uma vida santa, a semelhança de Cristo permanece em nós e no caráter do crente, na nossa vida. E isso fica muito longe de violência doméstica, mentiras, palavrões, intrigas e mexeriqueiro. Uma vida de santidade, uma vida de bom comportamento, é cheia do Espírito, mantém distância dessas coisas. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos capítulo 8, versículo 9. Terceiro ponto do terceiro tópico. O que é a ética? A ética é um estudo da conduta. O termo vem da palavra grega ethos, hábito, costume, que aparece somente uma vez no Novo Testamento, no plural, em Provérbios, popular usado pelo apóstolo Paulo, lá, que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, as más conversações corrompem os bons costumes. O fruto do Espírito tem explicações de éticas e tal prática precisa ser treinada e se tornar hábito na vida do crente. Isso agrada a Deus e às pessoas, e por meio de nossa conduta, até os incrédulos glorifica a Deus. Mateus capítulo 5, versículo de número 16. Então, tá aí, né? Então, nós somos aí, fomos santificados pela aspersão do sangue de Cristo. Nós fomos santificados pelo Espírito, porque Cristo fez o pagamento e nós temos que ter uma vida de santidade, ter bom comportamento e ter a santificação, que é o pagamento que Jesus fez lá no Éder Celestial, lá no trono da glória, onde ele depositou seu sangue. Amém? Quero agradecer a todos que estão aí assistindo o vídeo. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Deus abençoe.